Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Peço, por favor, que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Êxodo, capítulo 18. Versículo 21. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Acharam? Olha o que está escrito, preste atenção. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? Eu vou reler, presta atenção. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? Eu vou reler e você repete em seguida. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Qual é o requisito para se fazer a seleção de homens e mulheres de Deus? Quais são as qualidades que nós temos que procurar nessas pessoas? Eu leio e você repete. Vamos lá. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então dê uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica. Pai querido, olha que coisa linda. Meu Deus, a tua casa cheia de obreiros, obreiras, pregadores, pregadoras. Ah, Senhor, são os teus servos que te glorificam agora. Abre o céu para receber esse louvor. Pai bendito, nós queremos ouvir da tua parte uma palavra. Então tome os lábios do pregador, fale com cada vida aqui presente, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Eu fico muito feliz de ver uma reunião geral de obreiros aqui na sede do Rio de Janeiro. A igreja lotada desse jeito e gente de pé. E eu fico feliz porque eu me lembro da primeira reunião de obreiros que nós fizemos aqui. A primeira reunião de obreiros que nós fizemos aqui nesta igreja. E a igreja já estava assim bonita, né? É uma igreja muito bonita, a igreja do Rio de Janeiro é muito bonita. Tudo novinho, tudo novinho.
E eu me lembro que a gente fez a reunião de obreiros aqui. E causava até assim uma certa tristeza. Porque dava para se contar nos dedos das mãos quantos obreiros nós tínhamos no Rio de Janeiro. E eu me lembro que naquela primeira reunião, o Espírito Santo testificou uma coisa no meu coração e eu falei para o povo. Eu falei assim, um dia, nós vamos fazer reunião de obreiros aqui nesta igreja. E a igreja vai estar super lotada, vai ter gente de pé. E o que eu estou vendo com os meus olhos é o cumprimento desta profecia. Deus tirou você de onde estava, te trouxe para este trabalho e te disse, é aqui que você vai dar frutos. E eu sei que aqui, apesar de ter tantos obreiros e obreiras, na verdade, não está todo o ministério reunido. Porque sempre na reunião geral de obreiros, há alguns que são impedidos de comparecer, ou por causa do trânsito, ou por algum problema que aconteceu de condução, ou por algum outro problema de saúde. Bom, enfim, podem acontecer N coisas que impedem até uma pessoa de vir. Quando esses motivos são justificados, a gente até releva. Mas quando o obreiro não está vindo mais, apesar de ter sido consagrado no ministério, a gente chega à conclusão de que houve uma baixa no exército de Deus. Fico alegre porque você está aqui e porque há esta multidão de trabalhadores do Evangelho. Mas o Espírito Santo também testifica no meu coração que já muitos soldados que receberam a farda, receberam as armas, receberam o preparo, o treinamento, e que infelizmente caíram no combate. O Senhor Jesus, ele fez uma oração na sua última noite de vida, e ele orou ao Pai dizendo assim, Pai, de todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Então Jesus tinha 12 e perdeu um, mas ele já sabia que ia perder esse um. Mas ele procurou conservar todos os que tinham. Ele se conformou com a perda de Judas, porque a Escritura tinha que se cumprir, ele tinha que ser traído por um dos melhores amigos. Então Jesus se conformou com aquela perda. É difícil para nós se conformar com a perda de um obreiro, de uma obreira, de um pastor, de uma pastora, de um evangelista. Eu fico muito triste quando um obreiro cai, quando um pastor cai, ou quando a pessoa se rebela, ou quando a pessoa é possuída por um espírito de avareza, de ganância, e acaba dividindo a obra, a igreja. Eu fico triste quando isso acontece, e eu sempre procuro aconselhar. Se eu ficar sabendo antes que o diabo está incutindo num obreiro ou num pastor um espírito de avareza, se chegar ao meu conhecimento isso, ou por revelação de Deus, ou porque alguém me avisa, se chegar ao meu conhecimento, eu procuro imediatamente o obreiro ou o pastor e aconselho muito. Aconselho muito. E insisto, porque eu não quero perder aqueles que o Pai tem me dado. Nós não tínhamos obreiros no Rio de Janeiro, tínhamos voluntários. E Deus nos entregou muitos obreiros e obreiras no Rio de Janeiro. E de todos que Ele tem nos entregado, nós não queremos perder nenhum. Mas alguns acabam se perdendo.
E a gente vê que o final de tal obreiro não é agradável. Todos os obreiros que são possuídos por um espírito de ganância ou de avareza, um pastor que faz isso, a gente vê com tristeza depois que o seu ministério foi destruído. Olha, deixa eu dizer uma coisa séria para você, eu sempre digo isso e eu vou repetir. Quando nós consagramos um obreiro, diácono, diaconisa, evangelista, pastor, pastora, quando nós consagramos alguém, quando uma pessoa é consagrada, não se trata apenas de um ato unilateral da vontade do pastor. Se trata de um ato da vontade de Deus. Porque Jesus disse, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas nós lemos no Evangelho que Jesus saiu chamando os 12, um por um. Porém, Jesus sabia que a escolha que ele estava fazendo não era particular e unilateral. Ele sabia que era uma escolha do Pai. Quando você é escolhido para o ministério, não é porque o pastor foi com a tua cara. Não é porque o pastor quer te agradar ou te bajular. Nada disso. Quando você é chamado, chamada para fazer parte do ministério, para ser consagrado, consagrada, esse é um ato da vontade de Deus. O trabalho do pastor e o trabalho do ministério é só reconhecer a escolha que Deus fez. Nós nos limitamos a isso. O ministério se rende à escolha de Deus e consagra a pessoa, porque ela foi escolhida por Deus. Torna-se um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa, um pastor, uma pastora, mas é um chamado de Deus. Porém, aonde que Deus liga a pessoa, é onde ela deve permanecer. Se você foi chamado para servir aqui na Paz de Vida, se aqui você foi consagrado como diácono, diaconisa, como obreiro, obreira, como pastor, pastora, como evangelista, se você foi consagrado na Paz de Vida, você tem que continuar servindo na Paz de Vida, e isso tem que ser até o fim, porque a escolha não foi da Paz de Vida, foi Deus que te colocou aqui. Amém? E aqui você deve cumprir a tua missão até o fim. Porque quando você larga o arado, ou quando você vira as costas para o ministério onde Deus te colocou, você está cometendo uma traição não para a igreja, mas contra Deus. Que foi o que Judas Iscariotes fez. Eu vou dizer mais uma coisa. Ninguém é obrigado a ficar. Isso é verdade. Jesus virou para os 70 e para a multidão e disse o seguinte, vocês querem ir embora? Os 70 se retiraram. Não dá para seguir este homem e ouvir as coisas que ele fala. O discurso dele é muito duro. Quem pode suportar esse discurso? Ficaram só os 12. Jesus virou para os 12 e disse, vocês também querem se retirar? A pessoa é livre para se retirar. Por isso que toda a responsabilidade do que vai acontecer no teu ministério é somente sua. A nós cabe o lamento, a tristeza, o choro, de ver que um ministério foi destruído, que aquela pessoa tinha um futuro grande, um chamado grande de Deus, mas infelizmente ela tomou a decisão de trair a escolha de Deus. Isso é muito sério, amados. Eu digo que você ser consagrado como obreiro, obreira, é algo mais sólido do que casamento. Porque o casamento pode dar certo ou não, as pessoas podem se divorciar, mas no reino de Deus não existe divórcio. É uma coisa definitiva e que deve ser levada com responsabilidade até o fim. E a pessoa tem que cumprir a sua missão, o que ela recebeu de Deus. O texto que eu li para você aqui logo no princípio foi um aconselhamento do sogro de Moisés, que era sacerdote de Midian, e que finalmente se convenceu
de que o Deus de Moisés era o Deus dos deuses, o único e verdadeiro Deus. Finalmente o sacerdote Midian, ele se converte ao verdadeiro Deus, o sacerdote de Midian, e isso está aqui, ó, se você ler o versículo 11, vê o que Jetro falou para Moisés. E ele era sacerdote, hein? Sacerdote de Midian, sogro de Moisés. Olha o que ele disse, depois que ficou sabendo de tudo que Deus operou através da vida de Moisés. Ele disse assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Foi aí que aquele sacerdote se tornou realmente um sacerdote do único e verdadeiro Deus. E a partir desse momento ele passou a ser usado pelo único e verdadeiro Deus. Porque algumas coisas estavam escapando para Moisés. Então quando Jetro viu Moisés de manhã até o fim do dia, com aquela fila quilométrica de pessoas indo ao encontro da sua barraca, e ele ouvindo pessoa por pessoa, o Jetro disse para Moisés: Moisés, não é bom isso que você está fazendo, você não pode fazer isso sozinho. E aí veio o conselho de Jetro, esse sacerdote que se converteu ao único e verdadeiro Deus e agora está realmente dando uma palavra inspirada para Moisés. Ele é usado pelo único e verdadeiro Deus para dizer isso que eu li para você no princípio, o versículo 21. Moisés, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Homens capazes. Homens capazes. Ele está pedindo pessoas instruídas, ou com nível superior, ou formadas em teologia. Ele não está pedindo isso. Homens capazes. Capazes do quê? De viver a obra de Deus. Pessoas capazes de fazer a obra de Deus, de ter a coragem de fazer a obra de Deus. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, tratando desse mesmo assunto, e ele contou também a parábola das minas, que trata deste assunto, Jesus disse que o Senhor distribuiu tanto os talentos como as minas, conforme a capacidade de cada um. A capacidade que a pessoa tem de suportar a responsabilidade, porque ela vai ter que lançar mão no arado. Pessoa que seja capaz de lançar mão no arado e não olhar para trás. Esse capazes aqui não se refere ao nível intelectual ou estudantil de uma pessoa, mas a capacidade que ela tem de seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Pessoas capazes de serem fiéis, apesar de todas as dificuldades. Procura homens capazes. Tementes a Deus é a segunda qualidade. A pessoa temente a Deus, ela não faz as coisas de cabeça própria. Sabe, eu já prego o Evangelho há muitos anos. Mas toda vez que eu tenho que pregar o Evangelho, o meu coração dispara. Eu sinto um temor e um tremor dentro de mim. Pastor, você fica nervoso na hora que você vai pregar ou antes de pregar? Muito. Fico com a boca seca igual você. Viu? Fico com medo como você fica com medo. Porque eu não quero perder isso nunca. Eu não sou profissional. Não sou artista e não sou apresentador. Eu sou simplesmente um homem temente a Deus. E quando eu vou falar qualquer coisa, eu não posso falar da minha própria cabeça. A minha boca tem que ser usada pelo Espírito de Deus. Ela tem que falar sozinha. Eu aqui de vontade própria cheguei e disse a você no princípio, eu não vou pregar. Foi isso que eu te disse, não foi? Mas quem sou eu para mandar na minha boca e dizer, eu não vou fazer? Porque a minha boca está falando com você
Mas não são os meus lábios que se dirigem a você, é a boca do próprio Deus que está falando contigo. Eu tenho temor de Deus. E o que eu mais peço a Deus é que nunca eu perca esse temor. Nunca eu me torne um profissional do Evangelho. Nunca eu me torne um simples coletor de ofertas. Nunca eu me torne um simples fazedor de sinais. Me perdoem a franqueza. Porque realmente fazer sinais, isso acontece de monte no nosso ministério. Somos muito usados em operações de cura, libertação, restauração. Mas tantos sinais não produzem salvação. Escute isso. Tantos milagres e tantos sinais não produzem salvação. Não produzem. Não produzem. Não produzem. Apenas convencem, mas não produzem salvação. O que produz salvação é a pregação da poderosa palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E Deus vai usar você, se você for capaz de sentir temor de Deus no seu coração. Homens tementes, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está escrito na palavra. E se o temor é o princípio, todas as outras coisas virão na sequência desse princípio. E se não houver o princípio, as outras coisas não virão. E o fim não será bom. Se não há um bom princípio, não haverá um bom fim. E o bom princípio é o temor do Senhor. Amém, igreja? Então ele está dizendo, tementes a Deus. A Deus. Eu vou dizer, eu não sou temente a Deus, não. Temor é pouco para mim. Eu morro de medo desse Deus. Da santidade de Deus. Do juízo de Deus. Eu estou convencido que a gente não pode tratar Deus com intimidade. Eu nunca chamei Jesus de você. Como também nunca chamei o meu Pai na terra de você. Eu sempre tive esse temor. Eu sou apavorado com Deus. Eu tenho certeza que eu não vou chegar no céu e sentar no colo de Deus, não. Eu tenho certeza que eu não vou pendurar no pescoço de Deus. Tenho temor de Deus, eu tenho medo de Deus, eu tenho pavor de Deus. A santidade de Deus, a grandeza de Deus. Porque eu já vi o Senhor. Eu já vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu fiquei tremendo. Eu te digo, nós temos que ter temor de Deus. Temor de falar em nome do Senhor. Hoje muita gente diz com leviandade, porque o Espírito Santo me falou. Não se pode ficar usando o nome de Deus em vão. Não se pode abrir a boca para dizer, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo mandou dizer. Tem que haver temor. Eu não fico passando esse tipo de recado. Vocês me conhecem há muitos anos. Quando eu tenho que passar uma palavra de Deus para você, esta palavra de Deus está aqui, prontinha. Quer ouvir uma profecia? Quer ouvir uma revelação? Quer ouvir uma exortação? Quer uma palavra poderosa que vai mudar o rumo da tua vida? Quer uma revelação que vai colocar a tua vida totalmente nua na presença de Deus? Aqui está a poderosa palavra de Deus. Aqui está a profecia. Pessoas tementes, pastores, quando vocês forem consagrar obreiros e obreiras, segue esse conselho aqui, Segue esse conselho. Procura entre o povo pessoas tementes a Deus. Continuando, homens de verdade. Porque olha, é difícil encontrar um homem de verdade.
Não estou falando de macho, não. Macho está cheio aí no mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias, um homem de verdade seria mais raro do que o ouro de Ofir. O que é um homem de verdade para Deus? Hã? O que é uma pessoa de verdade para Deus? É uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, uma pessoa que não finge ser uma coisa que não é, uma pessoa que tem uma palavra só, sim, sim, não, não. Uma pessoa que não engana o seu próximo, que não profere mentiras. E esse homem de verdade, essa mulher de verdade, essa pessoa de verdade, pode acreditar, é uma pessoa temente a Deus. Por isso que o princípio de tudo é o temor. E aqui diz, como quarta qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus, procura entre o povo aqueles que aborreçam a avareza. O que é a avareza? É quando a pessoa tem apego excessivo a algo. Isso é avareza. A pessoa avarenta é aquela que tem apego excessivo às coisas deste mundo. Não apenas a riquezas, dinheiro, posses. Mas às vezes a pessoa também tem apego excessivo à glória, à fama, ao status, ao prestígio. Às vezes a pessoa tem um apego excessivo a algo que não agrada a Deus. Isso é avareza. Não pode haver avareza entre o povo que trabalha para Deus. Nós não podemos estar apegados. Eu aprendi a não estar apegado a nada. Eu nem sei mais aonde eu moro. Às vezes eu acordo no meio da noite e eu levanto para ir no banheiro e dou com a cara na parede. Porque eu vou sonâmbulo procurando a porta do banheiro, eu não gosto de acender a luz, né? Eu vou assim meio e trombo com a parede. Ué, mas cadê a porta que estava aqui? Aí eu lembro que eu estou em outro lugar. E Deus quer você assim, de maneira que você não seja apegado às coisas deste mundo, ao teu bairro, à tua cidade, à tua família. Porque eu vou te dizer uma coisa. Lá no meio do Oceano Atlântico, a 980 quilômetros de Lisboa, numa ilha, a palavra de Deus está sendo pregada toda noite. E eu perguntei por e-mail para a dona da rádio, qual está sendo a repercussão das ilustrações e das mensagens de paz e vida aí na Ilha da Madeira. E ela me respondeu dizendo o seguinte: pastor, quando o programa foi ao ar, causou muita estranheza, porque a maioria do povo da ilha é de formação católica. E já passaram outros programas aqui do Brasil também. Outros pastores passaram aqui. Então todo mundo ficou cauteloso. Mas ao ouvirem todas as noites o programa, eles logo viram que não estavam a comprar banha de cobra. Eu nunca tinha ouvido isso. Os moradores da Ilha da Madeira logo viram que não estavam a comprar banha de cobra. Eles querem dizer o seguinte: banha de cobra existe? Você já viu banha de cobra? Eu fiquei pensando na frase que eu nunca tinha ouvido: banha de cobra não existe. Você já viu cobra gorda? Você já viu banha de cobra? Não existe. Sabe o que os moradores da ilha estão pensando sobre as pregações de paz e vida, as ilustrações? Que não é banha de cobra, não.
Nós também não estamos vendendo banha de cobra lá na ilha. Aliás, não estamos vendendo nada na Ilha da Madeira. Nós estamos levando a verdadeira, poderosa e genuína palavra de Deus, que transforma, que liberta, que salva, que cura. E você não pode ser ligado à avareza, porque vai chegar uma hora em que Deus vai falar assim para você: vai para a Ilha da Madeira, larga a tua família no Brasil, larga a tua parentela, sai da casa do teu pai, da tua mãe, e vai para a terra que eu estou te mostrando. Deus tem me mostrado a África o tempo todo. Deus tem me mostrado os povos de língua portuguesa o tempo todo. Deus abriu a minha visão, porque eu tinha paixão só pelo nosso povo, só pelo povo brasileiro. Mas agora Deus me mostrou que aonde houver uma pessoa que fala a língua portuguesa, nós iremos até lá anunciar para ela que não é a Fátima que salva, não é a Lourdes que salva, não é o Papa que salva, não são os padroeiros que salvam. Quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas de língua portuguesa estão esperando você em toda parte. Eles estão espalhados pelo mundo, e Deus quer que você seja desapegado para ir até lá, levar a palavra de Deus. Quando você abraça esse ministério, você está abraçando uma missão. Você pensou que o seu trabalho na Paz e Vida era só entregar prancheta com pedido de oração? Deus, ele vai assim, devagarinho. Nós temos um pastor que é um dos melhores da Paz e Vida. E quando ele entrou, há muitos anos atrás, pela primeira vez na Paz e Vida, eu era o pastor da igreja que ele entrou. Mas eu não estava ali para atendê-lo. Quem o atendeu foi uma irmãzinha de 1,60 m de altura, semi-analfabeta. Depois eu alfabetizei ela, porque ela não sabia ler nada. Eu que ensinei ela a ler e escrever. Eu mesmo ensinei ela e outras que também não sabiam. Falei, como é que esse povo vai aprender a palavra de Deus se não sabe nem ler? Mas ela estava sendo alfabetizada. Ela estava assim, aprendendo o que é uma letra a letra E, I, O, U. Ela estava aprendendo a formar palavras. E esse que hoje é um dos melhores pastores da Paz e Vida, naquela época, entrou na igreja todo desconfiado, arrebentado. Porque ele estava possesso de demônios. Ele era uma pessoa extremamente perturbada. E quando ele entrou na Paz e Vida, aquela irmãzinha de 1,60 m que se chama Eudóxia, pastor Nilton a conhece, ela chegou para esse moço que entrava, conversou com ele, e deu uma prancheta com um pedido de oração e disse assim: preenche isso. Foi a primeira pessoa que o recebeu na Paz e Vida. Preenche isso. E ele, desconfiado, pensou assim: quanto será que vai custar? Porque onde ele ia, tudo era cobrado. E ele ficou desconfiado. Quando eu entrei para pregar a palavra de Deus, ele olhou para mim, ele pensou: como é que uma pessoa tão jovem pode ser pastor? Aí ele ouviu a pregação da palavra de Deus. Continuou desconfiado. Quando recebeu a oração de libertação, ele engravinhou os braços para trás, as mãos, e começou a rosnar, possuído por legiões.
demônio falava coisas horríveis e contou até quando o possuiu. Ele foi lá na Serra do Mar rezar no lugar onde uma mulher tinha sido assassinada, porque diziam que o espírito daquela mulher ajudava quem fosse lá fazer reza. E foi ali que o diabo pegou ele. O diabo contou tudo. O diabo contou tudo para ele. Fiquei sabendo de tudo. Desde o dia que ele foi rezar lá naquele lugar da Serra do Mar, onde a mulher tinha sido assassinada, o diabo pegou, o mesmo espírito assassino que matou a mulher, pegou aquele moço. O diabo falou tudo, contou tudo. E disse que ia matá-lo. Vê como o diabo é? Se ele pudesse, ele mataria mesmo. E o plano do diabo era matar. E é para isso que ele está na terra. Matar, você sabe disso, roubar e destruir. Foi expulso em nome do Senhor Jesus. Aquela legião de demônios saiu de uma vez. Nunca mais ele ficou perturbado. Hoje é um dos maiores pastores da Paz e Vida. Eu estou falando do pastor Joaquim Bezerra Neto. Às vezes a pessoa pensa que o trabalho dela é só entregar uma prancheta. Mas seja o que for que você fizer nesse ministério, o Espírito Santo de Deus está contigo. Quando você receber alguém na igreja, vindo de fora, e você for a primeira pessoa a cumprimentar aquela vida que está chegando, não é você que está cumprimentando. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo através de você: seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui a tua vida vai ser restaurada. Aqui a tua vida vai ser salva. Quando você abraça este ministério, quando você é chamado para fazer esta obra, é muito mais do que você imagina. A obra é grande. Vai depender de você avaliar e usufruir o tamanho desta obra que Deus está te confiando. Porque aqui no final desse versículo diz assim: e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou Deus vai te colocar sobre 10? Ou Deus vai te colocar sobre 50? Ou Deus vai te colocar sobre 100? Ou Deus vai te colocar sobre 1000? Tudo vai depender do que você vai fazer com esse ministério que o próprio Deus entregou nas tuas mãos aqui na Paz e Vida. Aqui. Por isso que não existe esse negócio. Ah, o meu tempo na Paz e Vida terminou, agora vou para outro ministério. Se você fizer isso, você vai cair no erro que muitos já caíram antes de você. E você terá o mesmo final que eles tiveram. Se Deus te chamou aqui, é aqui que você vai servir. Amém? Vamos nos colocar todos de pé. Eu vou chamar todos os pastores titulares que estão à frente de uma igreja da Paz e Vida, aqui no estado do Rio de Janeiro, para se colocarem aqui no altar, junto comigo, por favor. Você sair do seu trabalho e vir direto para cá, sem janta, ou sair da tua casa onde você estava e vir aqui para a igreja também sem janta. Você que enfrentou grandes distâncias e dificuldades para estar aqui, porque é uma pessoa capaz de fazer isso pelo reino de Deus. Porque é uma pessoa temente a Deus. Porque é uma pessoa que não é ligada a nenhum tipo de avareza. Você que tem esse desprendimento com a obra, com o reino. Você que veio aqui hoje. Deus quer te honrar. Deus quer te abençoar. Deus quer usar você de uma maneira poderosa.
Acredite no que eu vou dizer para você, e eu quero que você tome posse disso. Eu não sabia falar, e eu não sabia pregar. E eu fiquei de joelhos, noite após noite, em todas as minhas orações, chorando e pedindo para Deus uma única coisa: Senhor, purifica os meus lábios. Me unge, Senhor. Usa a minha boca, para que quando eu falar não seja eu quem fala, mas o Senhor fale através de mim. E me dá o dom da palavra, porque eu não sei falar. E eu fiquei pedindo só isso para Deus. Em resumo, eu pedia só o dom da palavra. Não pedia outros dons, mais nada. Pedia só o dom da palavra. Porque através da palavra, os céus e a terra foram criados. Através da palavra, tudo passou a existir. Se você tiver o dom da palavra, você vai ter o poder de fazer todas as coisas. Você não precisa pedir o dom para ser um grande milagreiro, um grande fazedor de sinais, um grande operador de maravilhas. Você tem que pedir o dom da palavra, porque através da palavra você vai fazer todas as coisas. E quem ouvir a palavra será tocada pelo Espírito de Deus. A palavra entrará na pessoa e produzirá o resultado para o qual foi mandada. E a palavra nunca volta vazia. Esta é a vantagem. Jesus pôde curar 10 leprosos pelo poder da palavra. Mas só um voltou para ser salvo. A palavra pode operar sinais e maravilhas. Mas a palavra, quando ela só produz milagres e sinais, não produz salvação. Mas quando a palavra é pregada na unção do Espírito Santo, e quando a pessoa ouve com temor de Deus, então essa palavra produz salvação. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, tudo isso é consequência da unção da palavra na tua vida. Eu vou pedir a você que dê a mão direita e a mão esquerda para a pessoa que está ao teu lado, inclusive nos corredores. E vou pedir aos pastores que venham aqui ao meu lado e me deem a mão aqui. Pastor Neilton, pega na mão do próximo. E cada um pega na mão do próximo. Vai ali daquele isso. Eu quero que vocês alcancem o povo que está lá embaixo. Quero que vocês alcancem o povo que está lá embaixo. Quero que os pastores, isso, segurando as mãos, alcancem as mãos de quem está lá embaixo. Isso. Segurem as mãos do povo. Segura aqui no meu braço. Porque eu recebi uma ordem do Senhor. E eu não tenho ciúme nenhum. Eu recebi ordem do Senhor para compartilhar aquilo que eu recebi dele. E quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu quero a unção que está na tua vida, não precisa nem ser da paz e vida, eu dou para a pessoa. Eu dou para quem pede. E eu sei que para mim não faz falta, porque se cumpre a palavra do Senhor Jesus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Cada vez que eu dou de graça o que eu tenho, eu recebo mais ainda do Senhor. E quanto mais você dá, mais ainda você vai receber. Por isso, de bom grado, eu vou dar agora o que eu recebi do Senhor. Pedro disse ao paralítico: não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Pedro não era avarento, não era apegado às coisas. Eu também não sou apegado. O que eu tenho, isso eu te dou. Oh glória, recebe. Oh ricala masuri mishiamas, Elia masuri andalas, Elia tia sori andalamas. Vai recebendo e vai passando.
Vai recebendo e vai dando também. Vai recebendo e passa para frente também. Não seja como o mar morto que só recebe, não dá e por isso está morrendo. Mas seja como o Rio Jordão, seja como o mar da Galileia, que recebe e dá. O Rio Jordão recebe do céu, o mar da Galileia recebe do Rio Jordão, e o mar da Galileia volta a dar para todos os que estão em volta. Então recebe e passa para frente. Eu estou sentindo o poder de Deus saindo de mim. Há uma comoção no meu interior. Eu estou sentindo no meu ventre rios de águas vivas jorrando agora. A unção que está na minha vida está passando para você. Recebe o que eu tenho e passa para frente. Porque quanto mais você distribui, mais ainda será dado. Ore Masuri Mishia, Elia Masuri Andalás. Pai querido, Pai bendito, Deus amado, amplia a nossa capacidade agora, capacidade de viver pela fé, capacidade de ir em frente, capacidade de fazer a tua obra. Aumenta em cada um de nós o temor do Senhor. Meu Deus, coloca o teu temor agora no teu povo. Põe o teu temor agora nos teus obreiros, nos teus pastores. Meu Deus, agora faz essa pessoa ser verdadeira, ter uma palavra só. Ah, meu Deus da glória, o Senhor quer homens e mulheres de verdade. Oh, Ricalamasuri Messiamas. Recebe, meu querido. Recebe, minha querida. Declare para Deus o teu desprendimento agora. Porque Deus não quer pessoas avarentas. Deus não quer pessoas com excessivo apego material. Seja a família, seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja o que for. Deus não quer você apegado a nada. Você tem que estar livre agora. Deus só quer você apegado com Ele. Oh glória! Apegue-se com o Senhor agora. Pastor Neilton, continua a oração. Oh glória! Shei Arabaia Surimias. Oh meu Deus, eu sei que esta palavra é verdadeira. O Senhor já falou isso muitas vezes, Senhor. E eis aqui os pastores que um dia ouviram esta palavra profética. Eu sei que aqueles que estiverem tomando posse agora, um dia estarão onde nós estamos. Lerei Arabaxurimias. Senhor, quantos estados precisam da paz de vida, quantos bairros aqui no Rio de Janeiro, quantas cidades, o Brasil está carente da verdadeira palavra, da palavra limpa, santa, sem mistura, sem prostituição. Então, Senhor, levante homens, levante mulheres que preguem a tua palavra, esta unção que o Senhor deu ao teu servo, distribui agora para o teu povo. Receba, receba, receba! Rei Aramaia Surimia, Lecomia Maria Surimi Candalás. Obreiros, tome posse dessa unção poderosa. Você não veio aqui só para ouvir essa palavra e sair de mãos vazias, não! A palavra produz o resultado e ela foi enviada para que você hoje seja levantado como pastor, como pastora, como que será enviado pelo Espírito de Deus para fazer o mesmo trabalho que o pastor João Ribe Palharim faz. Tome posse, tome posse, tome posse. Receba! Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos. Solte a mão deste obreiro que está do teu lado. Levante as mãos para receber. Leia Yashui Manás. Oh, está vindo do trono de Deus. Veja agora pela fé o que o Senhor está te dando. Lerimi Aramás Sorei Andalás. Oh meu Deus, numa reunião como essa, o Senhor
Me deu a unção que está sobre a minha vida hoje. A unção que o Senhor entregou ao ministério. A unção que o Senhor entregou ao pastor Palharim. Hoje a mesma unção está sobre mim. Também está sobre cada pastor do Brasil. E agora, Senhor, ainda que essa pessoa seja um obreiro, um recém-nascido aqui nesta obra, dá também desta mesma unção, dá também deste mesmo poder, desta mesma autoridade. Só, meu Deus, só aqueles que são chamados, que são corajosos, que têm um coração na tua obra, recebe esta unção de ganhar almas. Obreiro, obreira! A esse Deus que te chamou neste ministério, a esse Deus que te separou, a esse Deus que te ungiu, receba! Oh, glória! Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.